Essa música, Volte pro Seu Lar, é do Arnaldo Antunes e tem uma simbologia bem especial dentro da história toda do EP, principalmente porque fala dessa questão das múltiplas violências. E na verdade essa já é uma leitura minha, assim, do que a música diz, assim. Porque é isso, a música fala sobre uma série de coisas que podem ser interpretadas de milhões de formas. E eu acho que eu queria muito deixar claro para as pessoas o que eu queria dizer com essa música. Então a letra, obviamente, diz muitas coisas. A forma como eu escolhi gravar, que foi sem um acompanhamento, sem um instrumento de acompanhamento e só voz e percussão, então também diz muito do quanto eu queria valorizar a mensagem que vinha com a palavra e quanto eu queria trazer de instinto dessa música, que foi trago na percussão, pela percussão, que inclusive foi muito bem executada, mas eu queria ainda ter certeza de que a mensagem ia chegar do jeito que eu queria. E o jeito que eu queria era lembrar-nos, nós brasileiros, da nossa história. Acho que o Brasil sofre de uma certa falta de memória que é muito grave, porque quando a gente esquece da nossa história, ninguém sabe para onde vai. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Essa é uma frase de Ziza Fernandes, uma cantora que eu gosto muito. E ela diz: ninguém sabe para onde vai se não sabe de onde veio. Então, por isso a gente precisa saber da nossa história. E o Brasil, infelizmente, é um país que não valoriza muito a sua história, e isso eu acho que é algo que precisa ser mudado. E neste momento, não é que eu sou pessimista ou acho que a gente precisa lembrar das coisas ruins, mas o nosso país tem uma história de violência, de massacre, de coisas horríveis e que ainda acontecem hoje em dia, e eu entendo que ainda acontecem porque a gente finge que isso não faz parte da nossa história, assim. Então, acho que toda vez que a gente revela, sabe, assim, o Brasil é um país que mata uma porção de negros diariamente. O Brasil é um país que dizima a sua população indígena. Quando a gente lembra disso, talvez a gente queira fazer algo diferente disso que a gente já tem feito desde que o Brasil existe enquanto país colonizado, assim. E eu queria falar sobre isso tudo, sobre essas violências da nossa história. E eu acho que essa música me possibilitou esse olhar. Então, no clipe, a gente traz isso através das imagens e através do que a gente gravou. Mas eu sou uma pessoa otimista, eu gosto de ser otimista. Eu acho que é possível construir um país menos violento, um país que respeite as pessoas que vivem nele. Então, isso também foi retratado no clipe, trazendo essa visão inicial da história e depois, no final, fazendo esse convite para que as pessoas voltem para os seus lares, né? Assim, para os seus lares internos, para os seus lares enquanto encontrar-se consigo mesmo e enquanto harmonizar o lugar que vivem. E achei que o clipe era um jeito de dizer isso de uma forma muito clara. Essa música, então, fala dessa história do Brasil. E eu, enquanto brasileira, amo morar no Brasil e acho que o Brasil está passando por situações peculiares, no mínimo, que nos fazem refletir sobre a nossa história e tudo mais, né? Então, eu sou descendente de italianos que vieram para cá, mas de italianos que encontraram lares aqui, que construíram histórias, que construíram fábricas, né? Meu avô materno foi para Mogi Guaçu, o pai dele, na verdade, meu bisavô, foi para Mogi Guaçu, que é no interior de São Paulo, e lá ele descobriu que tinha um barro muito bom e ele construiu então uma fábrica de piso e de telhado construído com esse barro dessa região, assim. Então, eu entendo que são pessoas que vieram e que construíram coisas aqui, colaboraram para que isso crescesse e tudo mais, né? E eu esperava que fosse assim em todos os sentidos, mas quando a gente fala do que está acontecendo com os índios, hoje inclusive, né, a gente sabe que hoje a gente dizima ainda mais os índios do que já foi em outro momento. Hoje a gente mata, sempre matou muitos negros, né, mas hoje tem um discurso de ódio mais evidente que permite que isso aconteça, assim, né. Isso é um absurdo, né, assim, jamais deveria estar acontecendo. E toda vez que a gente é violento com o outro, a gente está se violentando também, porque a gente está proporcionando a violência, assim, né? Então, não tem como não
não pensar sobre isso, assim. Então, o que eu tenho a ver com isso é, eu quero falar dessa história, mas foi toda uma reflexão, assim, fortíssima, minha interna e com a equipe que me acompanhou durante todo esse processo, que fez esse clipe comigo e tal. Pensar sobre qual era o meu lugar de fala enquanto branca, enquanto descendente europeia, e eu fiquei me questionando se eu tinha o direito, inclusive, de falar sobre essas coisas. E eu só concluí que eu não só poderia, como eu deveria falar sobre essas coisas, por entender, depois de um processo todo de reflexão, mas de entender assim que a causa dos negros não pode ser só dos negros, a causa dos homossexuais não pode ser só dos homossexuais, a causa dos índios não pode ser só dos índios, porque quando eu vejo o meu irmão índio sendo morto e eu não me importo com isso, tem alguma coisa muito grave acontecendo, inclusive comigo. Quais são as causas que eu acho que vale a pena lutar? E todas essas que falam nessa música pra mim, que fala sobre como o negro é tratado, como o índio é tratado, como as culturas e religiões foram dizimadas quando os europeus chegaram aqui. Isso pode parecer para outras pessoas, né, assim, porque eu sou descendente europeia, que isso não é a minha causa, mas é isso, causas que são importantes para mim são a minha causa, né, assim, mesmo que eu não seja indígena, mesmo que eu não seja negra, enfim, né. Inclusive eu, por circular no meio dos brancos, tenho a obrigação, inclusive, de dizer, reparou que esse comentário foi um pouco racista, né, assim, porque às vezes a pessoa não tem a intenção real. Então, a ideia também é essa, dar um toque, assim. Mas, assim, eu sou do interior, né, eu nasci no meio do mato, e quando eu estou no meio do mato é onde eu me sinto em casa mesmo. Então, talvez por isso essa música precisava da coisa de ter a mata e tal, porque talvez lá seja o meu lar, assim. Estar entre paredes é legal em muitos momentos, porque é confortável, mas o meu coração está no meio do mato. E o mar me traz essa dimensão do divino, assim. Acho difícil não pensar em Deus quando eu vejo uma imensidão como o mar, assim. E esse clipe trouxe essas duas possibilidades, né? Tanto o mar, quanto o rio, quanto a mata. Então, ele me contemplou de muitas formas, assim, até de me lembrar o quanto na natureza tudo é tão perfeito. E às vezes nós, enquanto seres humanos, a gente quer fazer tudo perfeito, quer ser perfeito e não percebe que as imperfeições fazem parte da perfeição, assim. Eu acho estranho a forma como nós, civilização hoje em dia, lidamos com a natureza, com o ambiente e tal. Porque muitas vezes a gente trata a natureza, o meio ambiente, como se nós fôssemos donos. Então eu faço o que eu quiser, eu uso sem pensar o que isso está causando ou não, né? Isso não faz o menor sentido para mim, assim. Eu entendo que nós somos parte da natureza. E como parte, eu respeito e sou respeitado. Eu cuido e sou cuidado. Acho que esse vírus que a gente recebeu nesse momento e que tem nos assustado tanto, né? E levado à morte de muitas pessoas, tem a ver, inclusive, com esse não cuidado nosso com a natureza, esse descaso mesmo nosso com a natureza, assim. Então, eu entendo que, de novo, quando a gente é violento com a natureza, estamos sendo violentos conosco mesmos, assim. Há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, eu tive a oportunidade de ir ao mar, e enquanto eu estava nadando, assim, eu senti como se eu fosse parte daquilo. Foi uma experiência muito louca, assim, sabe? Eu fiquei, nossa, eu penso que somos parte, mas naquele momento eu me senti parte. E isso durante o clipe também aconteceu, assim. Enquanto eu tava na mata, eu literalmente me sentia parte daquilo, assim. Foi muito, muito mágico. Enquanto eu pude ser co-diretora desse clipe, foi algo muito importante, porque assim, então muitas funções ali sendo desenvolvidas, né? Então atuando, co-dirigindo, mas foi mágico também, porque eu não sentiria, acho que talvez eu não me sentiria tão contemplada se eu não pudesse oferecer também esse meu olhar de direção, porque o clipe não existia ainda, mas ele existia em partes dentro da minha cabeça, e se eu não pudesse trazer isso para a equipe, eu não sei se eu conseguiria, ou se seria possível que esse trabalho fizesse tanto sentido para mim. E por isso eu agradeço demais a equipe da Ticai, porque em momento nenhum eu fui boicotada. O que eu espero? Não sei se eu espero muita coisa, mas eu espero que talvez as pessoas possam pensar sobre isso tudo que eu estou dizendo aqui.
Acho que eu quero promover a reflexão. Acho que a reflexão pode nos ajudar a pensar se estamos no lugar que gostaríamos de estar, tendo em vista que o Brasil, de novo, ainda é um país muito violento, ainda é um país que precisa caminhar muito, assim, em muitos aspectos. Eu espero que essa seja a minha pequena contribuição para essa reflexão, assim, principalmente para que as pessoas se sintam respeitadas num todo, para que elas consigam respeitar, inclusive. Gravar um clipe durante a pandemia foi um super desafio. Que se eu pudesse escolher, não viveria, né? Se não teria pandemia, não teria isso, assim. Mas foi um processo dentro de mim também de entender, porque assim, teve todo... Acho que a equipe nem sabe disso, assim, mas eu fiquei um tempo pensando em casa e rezando e vendo se a gente tinha permissão divina para fazer isso, porque eu não queria expor as pessoas, assim. E toda vez, né, na pandemia, quando você pede alguém para sair de casa, você está expondo essa pessoa. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sobre se eu estou expondo à toa essas pessoas, assim. Mas as minhas conexões divinas diziam que estava tudo bem, que todo mundo estaria protegido, porque esse era um trabalho que precisava acontecer agora, era um recado que precisava acontecer agora e que pronto, estaríamos protegidos. Então, foi o que eu senti, assim, nas minhas orações. Então, por isso, eu disse vamos, e eles disseram vamos, e aí fomos. Aí foi ótimo. Então, viver a pandemia é algo desafiador, construir um clipe durante a pandemia é ainda mais desafiador, mas evidentemente não somos insensatos, então houve todo um cuidado real, oficial, com máscaras e distanciamento e pensar as melhores formas para não nos expor, não expor outras pessoas. E isso é algo bem importante, que as pessoas levem a sério, que essa pandemia não é só uma gripezinha. Ele está matando muitas pessoas, isso é muito sério, isso é muito grave. E então é importantíssimo não sermos displicentes, nem com as nossas vidas, nem com as vidas alheias. Sobre o processo todo do clipe, foi um processo lindo, gente. Eu não consigo falar de você sorrir, que coisa interessante. Porque me deixa muito feliz o quanto foi possível mesmo que algo tão abstrato que estava dentro da minha cabeça virasse algo tão concreto fora e que foi mais, sabe? Não é que o clipe virou o que estava exatamente dentro da minha cabeça, ele virou mais do que estava dentro dela. Porque as pessoas foram, né? A equipe da Tikai foi acrescentando, assim, as coisas que estavam na minha cabeça. Então, todo um processo artesanal mesmo, de construção do roteiro, de pensar cada partezinha com muito amor e com quais serão as imagens que realmente representam isso que está na sua cabeça, isso que está sendo dito na música. E depois do roteiro, então, passar para coisas mais concretas, da busca das imagens nos bancos de imagens, e depois então a princípio, olha que louco isso, né? A princípio eu não apareceria no clipe, não teria essa coisa da captação e tal, e ao longo do processo a gente foi entendendo que fazia sentido, que sim, e acho que foi um processo interno comigo também, de ir aos poucos, cada vez mais me autorizando a ser esse lugar de fala, né, assim, entendendo isso, de que eu estou valorizando as falas de outras pessoas que estão morrendo, assim, né? E que então era importante, sim, dar a cara a tapa. Fazia sentido eu estar lá, fazia sentido que gravasse nos lugares que foram pensados, do jeito que foram pensados. Nós fomos até Ubatuba, então, para gravar. Um lugar que tem uma população indígena ali ao redor, lugares que esses índios frequentaram. A gente foi e gravou o clipe dentro de uma mata virgem. Isso foi uma coisa, assim, fantástica e uma experiência que eu recomendo, apesar de, assim, né, gente, não vamos não, porque se for um monte de gente no meio da mata, o povo às vezes não tem cuidado, mas a gente teve, assim, a gente super respeitou todas as plantinhas que estavam lá. E estivemos lá de um jeito harmonioso, que eu acho que era essa mensagem que o clipe quer passar, assim. O ser humano pode viver de forma harmoniosa com a natureza, eu realmente acredito nisso. Sobre o momento em que nós estávamos gravando, assim,
foi uma experiência muito mágica, porque nós gravamos uma parte do clipe, então, dentro de uma mata virgem, e isso foi um processo, assim, de encontrar esse lugar, e quando a gente encontrou, foi mesmo como se um portal se abrisse, assim, e aquele lugar era tão perfeito que a gente não precisava mudar nada, sabe? Quando não precisa mudar nada, só põe a câmera aqui, põe a luz aqui e pronto. E o lugar estava lá, para nós, assim. E a partir do momento que a gente foi estando lá nesse lugar, assim, eu, particularmente, fui me sentindo cada vez mais à vontade de estar ali, cada vez me sentindo mais pertencente àquele lugar. E a princípio eu não apareceria cantando no clipe, mas em um momento da filmagem eu senti que eu precisava cantar ali, sabe? Mas ainda no começo um pouco, acho que no começo um pouco receosa mesmo com essa questão do respeito, assim, né? De tô invadindo a casa, quase pedindo permissão para invadir a casa alheia. E aí você não chega na casa de ninguém ou na casa de uma pessoa que você não conhece, entra cantando. E aí, vem aqui, dararas, não é assim, né? Você chega meio, opa, tudo bem? Mas parece que a mata nos recebeu com tanto amor, assim, com tanto carinho, que chegou um momento da filmagem que eu quis cantar mesmo, assim. Mas ainda com esse cuidado de estou respeitando esse lugar, assim, né? Estou deixando claro que essa minha canção é uma canção oracional, assim, né? Eu estava literalmente louvando e agradecendo por esse lugar tão maravilhoso que nós estávamos, assim. E foi tão mágico porque, assim, os animais vieram até nós depois que isso aconteceu. E, no geral, quando você faz barulho, os animais se afastam, né? E não, veio um esquilo e passou por nós, veio muito pertinho de nós, logo depois de eu ter cantado, e um beija-flor, enfim, quase que dizendo, autorizando mesmo, assim, né, dizendo que acho que eles também estavam curtindo o que a gente estava fazendo ali. A Tikai esteve comigo do começo ao fim de um jeito lindo, assim, que super me emocionou de verdade, assim, por serem pessoas sensíveis e que acrescentam, assim, de todas as formas. Então isso foi um presente mesmo, assim, e de saber que eu poderia falar das coisas que estavam mais lá dentro de mim, por exemplo, isso que a gente acabou de dizer, assim, né? Será que eu tenho esse direito de fala? E ser ouvida por essas pessoas, acolhida e incentivada por elas. Eles queriam entender, eles queriam saber o que estava dentro de mim para materializar isso no clipe. Então foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Maravilhoso ter do meu lado um diretor homem e que não se sente ameaçado por ouvir uma mulher, e isso na nossa sociedade às vezes não é tão simples, né? De uma mulher que estava dizendo para ele também o que ela gostaria que tivesse ali, e isso ser respeitado igualmente, né? Sem precisar que ninguém se impusesse, sem precisar de longas discussões, pelo contrário, assim, entendendo que todo mundo estava se ajudando, assim, né? E até é tão lindo isso quando a gente vê, assim, né? O masculino e o feminino que se complementam e que não precisam, de novo, se agredir. Ou, quem é que manda aqui? Não sei o que. Como assim, quem é que manda aqui? Essas coisas não fazem nenhum sentido na minha cabeça, sabe? Assim, ninguém precisa mandar aqui. A gente pode só somar. E foi assim. O processo todo foi assim. Então, muito feliz, mesmo. Sobre a equipe da Tikai, assim, que foi essa produtora maravilhosa que esteve comigo durante todo esse momento, foi tão incrível por conta dessa questão que eu já disse do diretor, homem, sensível, que está aberto a ouvir-nos, né, ouvir a nós mulheres e tudo mais, e o restante da equipe que são mulheres potentes e que pensam coisas incríveis e que felizmente são muito ouvidas, e mulheres que se apoiam. Então, meu recado aí para as mulheres, né, assim, se apoiem, né. O que eu ainda quero dizer é o quanto a gente se encontra mais com a gente mesmo quando a gente encontra gente que respeita a gente. E eu tive isso, assim, durante todo esse processo, então me sinto muito grata.